Senhor presidente, senador Cidinho, senhores senadores, senhoras senadoras, pesquisa do IBOPE, divulgada no final de semana passada, mostra como está a percepção do brasileiro em relação à corrupção no governo de Michel Temer. Segundo o IBOPE, 86% dos brasileiros concordam com a afirmação de que o atual governo é corrupto. Para 81%, a vontade da população não é respeitada na gestão do Estado brasileiro. Enquanto isso, 85% acham que o país não está sendo conduzido pelo caminho certo. Apenas 12% opinaram o contrário. A pesquisa também mostrou que o otimismo dos brasileiros em relação à economia chegou em novembro ao patamar mais baixo nos últimos anos. A verdade é que, se o atual governo tentou induzir os brasileiros a crer em um desempenho positivo da economia, esse esforço malogrou. A opinião do público a respeito da recuperação econômica teve uma forte queda e chegou em novembro ao patamar mais baixo nos últimos anos. Apenas 21% prevêem mais prosperidade no próximo ano. Já 48% acham que permanecerá igual e para 28% haverá maiores dificuldades econômicas. A pesquisa aponta ainda que apenas 12% da população está conseguindo guardar dinheiro. O levantamento do IBOPE foi realizado entre os dias 20 e 27 de novembro em 2.000 entrevistados e em 142 municípios em todas as regiões do Brasil. Senhor presidente, de todos esses dados, nenhum é mais chocante do que a constatação de que 86% consideram que o governo do presidente Michel Temer é corrupto. É inacreditável que permaneça no cargo uma administração vista como desta forma por toda a população do país. Registro que esse dado é compatível com a última pesquisa, feita à época em que a Câmara dos Deputados recebia denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente, apontando justamente corrupção passiva e formação de quadrilha, entre outros delitos. A acusação, na verdade, não atingia apenas o presidente, mas também parte do seu governo. À época, outra pesquisa do IBOPE mostrava que 81% dos eleitores brasileiros eram favoráveis à abertura do processo no Supremo Tribunal Federal, que tornaria o presidente réu por crime de corrupção. Apenas 14% dos respondentes diziam-se contrários ao processo. Não é de se espantar. Desde sua posse, o atual governo desencadeou uma verdadeira onda de crueldade. Começou pela emenda constitucional que proíbe aumento de gastos em saúde, em educação, em segurança. Seguiu-se a chamada reforma trabalhista, que constitui, na verdade, maciça retirada de direitos conferidos há mais de 7 décadas pela consolidação das leis do trabalho, totalmente deformado pelo projeto. Essa reforma deve ser vista conjuntamente com a lei que permitiu, ou melhor, impôs a terceirização na maioria dos contratos de trabalho. Tudo isso veio ao lado com medidas administrativas que invariavelmente prejudicaram os mais pobres, as classes médias e as pequenas empresas. Cortaram-se programas sociais como o Bolsa Família, o FIES, extinguiram-se outros como o Ciência Sem Fronteira. Partiu-se para uma privatização indiscriminada, cujos efeitos já se fazem sentir, por exemplo, no setor elétrico. Em Roraima, nosso estado, sofre com apagões constantes e os reajustes da conta de luz dispararam. E a população sofre muito por isso. É reajuste de conta de luz e aumento do combustível toda semana. O gás de cozinha já está chegando a R$100. É o retrato desse governo. Suas medidas são marcadas pela crueldade para com a população. Só poderia mesmo despertar, como mostram as pesquisas, desalento, desconfiança, desaprovação, pessimismo e angústia. Lamentavelmente, senhor presidente, esse é a opinião, esse é o retrato do que está pensando o povo brasileiro do atual governo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.